Vamos partilhar um pouquinho da palavra do Senhor, hoje conversando sobre o texto de Hebreus, Hebreus no capítulo 4. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de fé e do efeito da palavra de Deus na vida de seus filhos. Vamos iniciando compartilhando o texto de Hebreus 4, no verso 12, que nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mesmo mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração e os pensamentos do ser humano. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos salvos, ajudados em tempo oportuno. Muito bom sabermos o Deus que nós temos, o Deus a quem nós servimos. O Deus que cuida de nós nos detalhes e que em sua palavra consegue nos sondar. Do deitar ao levantar, somos sondados por Deus para sabermos como nós estamos agindo e quais são os propósitos dos nossos pensamentos, do nosso coração. A palavra dele, conforme acabamos de ler, ela é viva e eficaz. E é através dela, através de suas promessas, que nós estamos nos aproximando cada vez mais do Senhor para perceber da sua graça, perceber quem ele é. Nós percebemos Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, um sumo sacerdote tal, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, e assim ele prosseguiu. E nós vamos vendo como podemos, através dele, de Cristo, desse sumo sacerdote, que representa Deus diante da humanidade e a humanidade diante de Deus, ao ser 100% de cada, 100% da natureza humana e 100% da natureza divina. Ele, esse sumo sacerdote, que nele podemos nos achegar, então, conforme dito por sua palavra, com segurança ao trono da graça, sabendo que ele é galardoador daqueles que o buscam, sabendo que assim podemos agradar a Deus, porque assim agimos com fé. Uma fé que é a certeza daquilo que não se vê, que é a evidência daquilo que se espera. Uma fé da qual Deus é o autor e o consumador. E assim, nós nos achegamos a ele, certos de que ele cuida de nós, que é galardoador dos que o buscam, que ele se agrada quando nós assim o fazemos e que podemos realmente nele descansar. Descansar a tal ponto que podemos entregar a ele nossos maiores temores, nossas maiores necessidades. E certamente isso passa por aquilo que mais atrai a nossa atenção, inclusive a nossa família, inclusive os nossos filhos. Nós temos um Pai de amor que busca por cada um de nós e sabe aonde está o ponto ao qual nós necessitamos. Eu há pouco vim da casa de uma das pessoas aos quais estamos aconselhando. Ela também está com uma dificuldade muito grande em relação ao seu filho, o filho que tem se afastado dos caminhos do Senhor, um filho que foi criado desde muito cedo, desde a ventre da barriga de sua mãe, foi criado para ser missionário, filho de um casal de missionários, e que agora, em meio à adolescência, ao iniciar o contato com alguns amigos da escola, começou a pegar gosto com as coisas do mundo. E sua família sofre, seus pais sofrem, sua mãe sofre, e ela estava a pedir orações, estava pedindo que nós conversássemos com ele, e eu fico imaginando quantas famílias que buscam a Deus a cada dia, quantas famílias passam por essa dificuldade. Fico lembrando de Jó que no final de cada dia, na viração do dia, oferecia sacrifícios a Deus por cada um dos seus 10 filhos, sobre a possibilidade que algum deles estivesse se desviando também,
que ele pudesse, então, servir a ser aceito diante de Deus, devido à intercessão do pai Jó, de um pai que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E fico pensando sobre como nós podemos nos achegar a Deus, certos também de que Ele cuida dos nossos filhos e poder por nossos filhos interceder. Fico vendo quantas e quantas famílias têm passado por isso e quantas necessidades nós temos tido. Isso quando conseguimos educar bem nossos filhos, mas quando nós também, em algum ponto desse percurso, falhamos devido às muitas circunstâncias, devido a escolhas não muito boas que fizemos, quando nós não fomos as melhores influências, mas viemos a nos converter num dado ponto da nossa história e os nossos filhos já tinham certa idade e sofreram também pelas nossas influências. Lembro de Salomão, que no início aí de seu reinado foi uma excelente influência para todo o reino de Israel e também para seus filhos. E na metade do seu reinado ele se desgarra, ele começa a se desviar. E no final do seu reinado ele retorna aos caminhos do Senhor, mas o seu filho Roboão já estava desviado. E mesmo diante do pai, que foi um dos pais mais sábios que já existiram no mundo, ainda assim não conseguiu aí retornar a uma influência tal que pudesse sanar aquela influência deletéria que seu pai já havia feito e que já havia desviado, influenciado, né? A decisão maior não é apenas dos pais, mas também de cada filho. E assim, Salomão não consegue trabalhar pela conversão de seu filho. Mesmo quando ele falece, Roboão acaba ouvindo o conselho de seus amigos mais jovens, mas não o conselho que haviam sido deixados por seu pai. Muitas vezes nós vemos jovens que só querem saber de companhia de jovens, não andam em companhia de homens mais adultos, né, de mulheres mais adultas, e, consequentemente, tem uma dificuldade muito grande para amadurecer. Quantos jovens, quantos adultos, até mesmo quantas pessoas de idade nós vemos ainda com dificuldade de amadurecimento. É preciso amadurecer em termos aí espirituais, em termos emocionais. E por causa disso sofrem e fazem sofrer. Temos conversado algumas vezes aqui também sobre as ansiedades da vida, e nós podemos perceber o quanto isso tem aí influenciado pessoas, famílias, né, inclusive igrejas até mesmo, com tamanha é essa dificuldade, e como nós andamos aí atribulados de espírito, atribulados no nosso coração, porque não conseguimos clamar ao Senhor como convém, porque devido às nossas ansiedades, muitas vezes nós clamamos a Deus e pedimos que Deus atenda do nosso jeito e do nosso tempo, sendo que nossas atitudes estão a falar mais alto e acabam muitas vezes superficializando esse relacionamento com Deus. Deus que é o autor e o consumador da fé, a fé sem a qual nós não podemos agradar a Deus, mas nós vemos como as pessoas estão muitas vezes fazendo pedidos motivados por essa ansiedade, por essa dificuldade. E a palavra de Deus que discerne os propósitos do coração, percebe isso, e Deus que sabe quem nós somos, percebe que nós muitas vezes estamos ali simplesmente atribulados, amargurados. Ele nos conhece, e Ele nos ama, e muitas vezes nos aceita e atende. Mas também sabe que nós precisamos amadurecer e não precisarmos ser motivados apenas pelos temores. Porque quando nós clamamos a Deus para que as coisas sejam do nosso jeito e do nosso tempo, nós acabamos fazendo por presunção e não por fé. Nós acabamos querendo tomar o lugar de Deus, porque Deus sabe o melhor jeito, sabe o melhor momento. E se Ele não atender conforme nós queremos, muitas vezes a nossa ansiedade aumenta. Às vezes apenas em vão nós falamos, mas a nossa atitude não é essa. E de Deus ninguém zomba. Nós colhemos o que plantamos. Se realmente as nossas atitudes falarem mais alto, se realmente nós falamos muitas vezes, nós vamos acabar tendo ansiedade aumentada e não diminuída. Sabe quando nós pedimos a Deus paciência, e não demora muito para Deus nos dar a paciência, e nos dar uma oportunidade, inclusive, para exercitarmos essa bênção já recebida. Só que o que acontece é que nós voltamos atrás e voltamos a lembrar
de onde viemos, né? Temos isso no próprio texto de Hebreus, no mesmo capítulo que fala sobre a fé, Hebreus 11, lá no verso 15, vai mencionar que aqueles que voltam, né, que lembram de onde vieram, têm oportunidade de voltar. Então, nós oramos ao Senhor, clamando por perdão, e nós recebemos o perdão, se o fizemos em Cristo Jesus, recebemos o perdão imediatamente. Não demora muito para recebermos o perdão que nós pedimos. E se em Cristo Jesus pedimos o perdão, nós podemos também receber o Santo Espírito imediatamente. E junto com o Santo Espírito vem todas as suas bênçãos, vem o fruto do Espírito, inclusive a paciência. E nós oramos pedindo paciência e recebemos instantaneamente, assim como nos diz o texto de Pedro, segundo Pedro, capítulo 1, versos 13 e 4, que nos diz pelas suas muito grandiosas e preciosas promessas de Cristo, nos são dadas todas as coisas que nos habilitam para a vida e a piedade, pelos quais, por essas promessas, nós somos levados a sermos coparticipantes da natureza divina e somos libertos das paixões, das corrupções que há no mundo, inclusive aquelas que existem em nós. E nós precisamos, então, uma vez que recebemos todas essas bênçãos, aprender agora a viver com elas. Instantaneamente, quando clamamos ao Senhor, recebemos. Pois Ele, que é o autor e consumador da fé, e sabe dar boas dádivas aos seus filhos, dá o que precisamos para sermos cidadãos do reino do céu, para sermos habilitados a essa vida plena e vida plena diante de Cristo Jesus. Uma vida de piedade. A piedade não aqui piedade de compaixão, mas piedade de viver piamente, viver retamente diante de Deus, segundo os princípios religiosos que ele nos dá. E assim, nessa escada de Pedro, que é mencionada a partir aí do verso 8 desse texto do capítulo 1 de 2 Pedro, nós vamos unindo então diligentemente, né, ao amor, à bondade, à fraternidade, ao domínio próprio, à paciência, e assim nós vamos aí crescendo em graça e conhecimento de Cristo e nos aproximando cada vez mais à estatura dele, à maturidade do exemplo que ele nos deixou. E assim que nós vamos crescendo na graça, precisamos crescer também na fé. E assim, ao entregarmos nossa vida a Deus e também a dos nossos filhos, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, nós podemos descansar, pois a oração do justo é viva e eficaz, traz cura espiritual, física, mental e até mesmo confia a ponto de descansar que no tempo oportuno trará a salvação que os nossos filhos precisam, que nós buscamos para eles. E orando com fé, sabendo que persistindo na oração, assim como aquela viúva pobre persistia na oração com o juiz iníquo, né, assim como um vizinho ia lá e insistia com outro vizinho que havia acabado o pão, porque ele havia recebido visita, e ele insistia na oração, nós devemos também insistir nas orações com o nosso Pai Celestial, sabendo que Ele cuida de nós, que Ele tem interesse na salvação de nossos filhos, que nós podemos confiar nele, depositando, lançando sobre ele as nossas ansiedades, nossas inquietações, nossas necessidades, pois é o que nós podemos apresentar diante de um Deus que é santo. Nós não podemos apresentar um coração impuro, nós podemos apresentar um coração que necessita, e é o que temos, a verdade é o que nós necessitamos. Nem mesmo a nossa adoração é digna de Deus, mas em Cristo nós podemos ser aceitos. Nele, no amado, que é justiça e justificador daqueles pelos quais ele morreu, uma justiça que é imputada, uma justiça que é comunicada nesse processo de justificação e de santificação que estamos tendo ao comungar com ele diariamente, ao clamar a ele em primeiro lugar, que é o que precisamos ter, uma experiência real com Deus. Assim nós vamos realmente nos aproximando de Deus e descansando nele, que é o que nós mais precisamos. Nós necessitamos realmente aí crescer em graça, em conhecimento de Deus, para que possamos entregar de uma forma tamanha, de uma forma tão plena, que nós possamos andar descansados, que em tempo oportuno o Senhor virá a salvar os nossos filhos. E por isso persistimos em oração, persistimos clamando,
E temos momentos no qual nós aprofundamos esse relacionamento, esse clamor, inclusive em momentos de vigília semelhantes a esse, ao qual nós estamos agora passando. É muito bom podermos realmente aí juntos orarmos a Deus, entregando a Ele as nossas famílias. Famílias que estão passando por dificuldades de saúde, famílias que estão passando por dificuldade de relacionamento, dificuldades espirituais, nós que somos muito necessitados do perdão de Deus. Nos perdão por nossas faltas, por nossas falhas, as falhas e faltas de nossos familiares. Pedimos aí o Santo Espírito e pedimos que Deus nos corrija, sabe? Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus e muitas vezes nós precisamos ser corrigidos por Ele. Mas algumas vezes nós tememos pedir por correção. O ser humano não é natural do ser humano querer ser corrigido. A gente sempre quer nos justificarmos. Nós estamos errando, mas eu estou errando por causa disso, por causa daquilo. Sendo que nós não precisamos temer a disciplina de Deus, a sua correção. Bem pelo contrário, Deus é tão maravilhoso que Ele ama e disciplina aos quantos ama. E no seu amor maravilhoso e grandioso, Ele deseja realmente aí que nós possamos aprender dele, porque a correção de Deus, ela é sempre, ela é restauradora, ela é para a salvação, ela não é para castigo, ela é para que nós possamos aprender realmente quem somos e quais são as nossas necessidades. E uma vez aí que nós clamamos a esse Deus, sabemos que aqueles que são por Ele corrigidos, aceitando bem essa correção, nós podemos realmente aí então ser transformados cada vez mais à semelhança do nosso Senhor Jesus. Num trecho a respeito de quando Salomão saía de Jerusalém fugindo de Absalão, da revolta de Absalão, seu filho Absalão, que havia sido poupado pelo pai, porque a lei exigia a morte de Absalão, por ele haver aí matado seu meio-irmão, apesar do que havia ocorrido com sua irmã. A lei exigia a morte dos dois, né? E Davi poupou seus filhos, apenas o exilou, e mais tarde o traz de volta, mas sem a companhia do pai, e o filho conspira contra o pai para ele tentar retirar o trono. E o pai sai, então, de Jerusalém, e naquele momento em que ele está saindo ali com todo o seu exército, né, ele sai muito humilde, Davi, um grande guerreiro, ele é afrontado por Simei. Simei o amaldiçoa, joga pedras e zomba dele, né, e um dos seus valentes chega ao rei e pede autorização para ir lá e matar Simei, que estava fazendo isso. E o rei manda ele guardar a espada na bainha, que ele estava recebendo apenas uma parte do castigo de Deus. O castigo de Deus é referente ao próprio pecado que ele havia tido com Betseba, já que, inclusive, Simei era da tribo de Benjamim, era um benjamita, a mesma linha, uma linhagem semelhante até mesmo, da mesma tribo ali do rei Saul, e da mesma linhagem de Betseba, eram os familiares de Betseba. Então ele sabia que a família dele havia sido colocada aí numa dificuldade, inclusive por causa das próprias escolhas de Davi. E Davi sai então daquela forma humilde, de Jerusalém, aceitando aí aceitando a disciplina do Senhor. E é dito, Ellen White comenta que nesse momento em que Davi sai, foge de Jerusalém, né, ele saindo então dessa disciplina, ali, aceitando a disciplina de Deus, que Davi nunca esteve tão próximo de Deus e nunca foi tão grande aos olhos do céu como nesse momento em que ele foge de Jerusalém e aceita a disciplina de Deus. Nem mesmo quando Davi enfrentou Golias, ele esteve tão próximo do Senhor. Não é à toa que esse homem nos ensina sobre fé e é chamado aí o homem segundo o coração de Deus. Como é importante que seus filhos, que hoje vivem no tempo do fim, conhecem essa e tantas outras histórias, que são alcançados por Cristo Jesus, possam também estar aí
sendo cada vez mais semelhantes a Cristo e poderem ser chamados de homens e mulheres segundo o coração, segundo o coração de Deus. E assim, tendo a sua fé aumentada, não precisando ficar aí atribulados, preocupados, mas sim orando, confiando, também não achando que a fé vai, pensamento positivo vai transformar todas as coisas, não é isso. Tendo razão na restante, tendo consciência daquilo que está acontecendo, entregando-se plenamente a Deus e levando as suas necessidades ao Senhor, inclusive suas necessidades aí afetivas, emocionais e pessoais, e por causa de seus filhos, e consequentemente confiando que Deus trará socorro no tempo oportuno e trará salvação à nossa casa em tempo oportuno. E assim, um Deus que escolhe para nós o mesmo que nós escolheríamos, que soubesse o que Ele sabe, um Deus que respeita as escolhas nossas e também dos nossos filhos, e que o seu braço, a sua bênção é movido conforme a oração dos seus filhos. A oração intercessora move o braço do Onipotente, e assim do Senhor, então, se inclina para ouvir as nossas necessidades, abençoar a nossa família e abençoar os nossos filhos, mesmo aqueles filhos que estão aí distantes, inclusive distantes do seu reino. Deus sabe o momento de trazer essa bênção e de ensinar, de corrigir, de disciplinar na justiça os seus filhos. Não quer, Deus não se agrada com até mesmo rebeldia algumas vezes dos filhos, mas certamente o Senhor sabe como conduzir as coisas. E se há uma oportunidade de salvação, certamente o Senhor aproveitará para poder estar aí transformando a realidade que nossos filhos vivem em oportunidades para que venham a conhecê-lo e possam vir aí a ser salvos. Então, Deus vai estar operando a maravilha da salvação a cada momento aí que nós estivermos necessitando, orando e clamando por salvação. Tá? Só um instante. E assim, se for sempre que nós clamamos a Deus, nós podemos levantar a Ele um clamor de fé, na certeza de que o Senhor nosso Deus, Ele sabe o que nós mais precisamos e Ele salvará os nossos filhos. Precisamos continuar dando o testemunho e continuar orando e clamando. No livro Medicina e Salvação, no capítulo 1, há um trecho no qual Ellen White comenta a atitude daqueles que não fazem nada, nenhum esforço para tentar promover a saúde, obedecendo os princípios, as leis naturais, os mandamentos, os estatutos de saúde, como, por exemplo, a boa prática dos 8 remédios naturais. Lá diz que Deus, ele não vai operar para preservar a saúde daqueles que não fazem nem menos o menor esforço para poder mantê-la. E que algumas vezes as pessoas querem apenas tomar remédios para poder aí amenizar as consequências das suas escolhas, porque a causa vai encontrar o efeito. E algumas vezes eles vão seguir a própria palavra de Deus que diz para pedir oração aos presbíteros, aos anciãos da igreja. Porém, nesse mesmo capítulo, mesmo parágrafo, menciona que Deus não vai atender a essa oração, porque se Deus assim o fizesse, essas pessoas que poderiam alcançar a cura, iriam sacrificar a cura no altar do apetite pervertido. Expressão forte que o nosso Deus usa, muito forte nesse ponto. Ou seja, Deus diz que ele não atende a esse tipo de oração, porque aquelas pessoas porque esse ato, essa bênção que Deus desse, essa cura que Deus desse, não traria glórias a ele. Porém, Deus pede que nós continuemos a orar pelos nossos filhos, mesmo nossos filhos que estão desgarrados. O pai do filho pródigo foi isso que fez. Ele insistiu com o filho, ele educou o filho, ele trabalhou com o filho. Devido à rebeldia do filho que quis sair, o pai, então, vende metade de suas bens e dá para o seu filho e deixa o filho ir para onde o filho quis ir. Mas todos os dias o pai ia até a estrada
e olhava ao horizonte e esperava por um tempo, sabendo que seu filho regressaria. Todos os dias o pai intercedia pelo filho, o pai orava pelo filho. Então, no exemplo do pai do filho pródigo, que clamava a Deus, e que todos os dias indo, apesar da rebeldia do filho, o pai fazia isso. Nesse exemplo, nós vemos que Deus deseja que nós continuemos a intercedendo por nós. E nesse contraste, um contraste que nós temos desse texto que mencionei, de medicina e salvação, no qual Deus está dizendo para aquela que não vai abençoar a pessoa que pede por cura, sendo que é uma pessoa rebelde e que se fosse curada iria sacrificar a cura no altar do apetite pervertido, mas há um contraste, ele pede que nós continuemos orando pela salvação dos nossos. Até porque Deus prefere nos ver doentes, mas com possibilidade de ser salvos. Há algumas graças, né? Um trecho ali de 2 Coríntios, segundo Coríntios, tá? De 2 Coríntios 12, tá? 11 e 12, que vai no 11, vai falar a respeito das dificuldades que Paulo passou, e depois quando vai falar a respeito quando ele orou pedindo ali que Deus afastasse dele o espinho na carne, e ele orou e intercedeu 3 vezes. Nesse texto, Paulo chega e diz, a minha graça te basta. Deus fala para Paulo, a minha graça te basta. Chega, Paulo, já não me fale mais disso. A minha graça te basta. E Paulo, então, diz que ele iria se gloriar nas suas fraquezas, para que pudesse habitar nele o Espírito de Cristo, o poder de Cristo. Então, nós podemos entender como a graça de Deus nos basta. Nós podemos perceber que a salvação está acima da cura física. E por isso, às vezes, Deus permite que as consequências das nossas escolhas ocorram e nós viemos a adoecer. Mas Ele deseja, acima de tudo, a salvação eterna, que é a bênção maior. E por isso o pai do filho pródigo permitiu que ele fosse, mas clamava pela salvação de seu filho. Por isso, esse contraste existente, aonde Deus não abençoaria, não curaria aquele rebelde, mas Ele deseja a salvação desse rebelde. Ele deseja que na doença o rebelde possa voltar-se a Ele e perceber que ele necessita de um Deus, necessita de salvação. Ele chega a dizer, por exemplo, em Apocalipse, lá falando de Laodiceia, que antes fosse frio, mas porque é morno e não é quente, ele está a ponto de vomitar-te a boca. Era melhor que fosse frio do que morno. E muitos dos filhos de Deus, dos filhos dos homens, estão inclusive dentro da igreja, mas frios dentro da igreja, muitas vezes perdidos dentro da igreja. Alguns que estão fora podem ser inclusive mais sinceros. Não é o melhor estarem fora, o melhor é estarem dentro. Mas estar dentro sem estar salvo na igreja de Deus, pouco vale. Às vezes vão dar inclusive mau testemunho dentro da igreja. Nós precisamos estar realmente apegados a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para então, nesse relacionamento íntimo com Deus, poder ser guiados apenas pelo Espírito do Senhor e não pelo Espírito dos homens, poder realmente ser transformados a cada momento, a cada dia, a cada instante. E uma vez que isso ocorre, estamos então sendo libertos aí dos nossos temores, tendo a nossa fé cada vez mais aumentada, né? E podendo orar, inclusive, até mesmo com ousadia, não no sentido de nos tornarmos rebeldes no que pedimos, ou levianos, mas sim em termos da certeza de que Deus cuida de nós, uma certeza tamanha que podemos, pela intimidade que temos com Deus, clamar para que Ele cuide e transforme o relacionamento de nossos filhos com Ele e os salve em tempo oportuno. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Deus é tão bom e fiel que Ele não permite que venha sobre nós nenhuma das tentações que nós não possamos suportar. E vem junto com essa dificuldade também o escape, também o livramento. E certamente isso é estendido aos nossos queridos, porque Ele diz isso. Ele diz que quando nós ensinamos a criança no caminho que ela deve andar, ainda quando ele for adulto, ele não se desviará dele. Se ele vai lembrar, os nossos filhos sabem o caminho que devem seguir. E no momento em que nossos filhos olharem para o céu e clamarem por um Salvador, eles sabem que o Salvador está pronto para os receber e para lhes livrar num tempo oportuno e lhes trazer de volta ao arredio. Porque haverá um tempo onde
cada uma das ovelhas de Deus ouvirão a voz do bom pastor e serão reunidas, atraídas a ele e reunidas todas num mesmo aprisco. Esse tempo é maravilhoso e é extremamente importante que possamos aproveitá-lo, cada momento com Deus, para clamar pelos nossos filhos, pois virá o momento da salvação e já chegou. Então, minhas amigas, o grande conselho de Deus é: Ele tem poder para salvar, inclusive aos nossos filhos. Nenhuma das nossas escolhas ou das escolhas dos nossos filhos pegou Deus de surpresa. E Jesus Cristo se entregou também pelos nossos filhos, pelos pecados que nossos filhos cometeram no passado, no presente, ou que porventura venham a cometer no futuro, bem como de nós mesmos. E Jesus, ao orar, clamar ao Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Certamente, ele estava também pensando em nós, também pensando em nossos filhos. Em sua onisciência, o Salvador lembrou de nós, e o Pai atendeu ao pedido de seu filho. E olha e estende aí a sua graça sobre nós e o poder do Santo Espírito para nos purificar e nos restaurar. E quando nós formos, então, encontrados por Cristo, seremos verdadeiramente livres. E quando tivermos os nossos pecados alvejados no sangue do Cordeiro, eles se tornarão brancos, como a mais pura lã, como a mais pura neve. Essa é a condição. E porque Jesus, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, e não apenas para isso, mas para purificar de toda a injustiça. Então é extremamente importante, realmente, que nós prosseguimos, não vamos esmorecer, porque essas coisas, Jesus nos disse para que possamos ter paz nele. Ainda que no mundo tenhamos aflições, nós podemos ter bom ânimo e nos reerguermos, porque Cristo venceu o mundo ao redor de nós e o mundo em nós, e também tem poder para vencer o mundo que assedia os nossos filhos e que até mesmo possam, porventura, habitar em algum deles. Que continuemos a clamar para os nossos filhos, porque o Senhor Deus é poderoso e socorro bem presente na angústia, poderoso para vencer as batalhas. É esse Deus ao qual nós servimos. Um Deus longânimo, que permanece animado conosco e com os nossos filhos por um longo período de tempo, apesar de quem nós somos. Deus nos abençoe, que nos ajude realmente a irmos cada vez mais a Ele, a cada dia e a cada momento, para que juntos com Ele clamemos pela salvação dos nossos filhos. Um abraço a vocês, até um outro momento. Prosseguimos então aí, clamando ao Senhor, pela nossa família, pelos nossos filhos. Um abraço